gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos o 22º domingo do tempo comum. Desfazer-se do fermento da soberba e do orgulho é o convite que o Senhor nos faz neste domingo. A vontade, aquela vontade de ser grande, o desejo de estar entre os primeiros, a busca do prestígio, da fama e da glória mundana. A celebração de hoje nos alerta contra essas tentações e nos convida a louvar e bendizer a Deus por todos aqueles e aquelas que em nossa igreja e em nossas comunidades escolhem os últimos lugares e se colocam humildemente ao serviço dos pequenos, dos pobres e excluídos. Rezemos também pelos catequistas, as nossas catequistas, para que continuem ajudando os catequizandos a fazerem uma experiência pessoal e profunda do Deus revelado em Jesus Cristo. Qual é o seu tamanho? Você é grande o suficiente para ser visto ou pequeno demais para ser notado? Diz o ditado popular: o que não é visto não é lembrado. E na sociedade da aparência, quem não é visto é ignorado, simplesmente não existe. Então, para não serem ignorados, muitos se expõem o quanto podem nas redes sociais. Por isso, por esse medo de serem, então, ignoradas, pessoas gastam tempo e dinheiro investindo, então, no culto ao corpo, enfeitando de maneira chamativa roupa, maquiagem, cabelo, tatuagem, piercing, além de comprarem carros caros e construírem casas desnecessariamente grandes, tudo para serem notados, para serem vistas. É o medo de não ser percebido aos olhos alheios. O problema é que por trás do excesso de exposição, da maneira de grandeza, essa mania de grandeza, de chamar a atenção sobre si, está uma ferida chamada sentimento de inferioridade. Quanto maior é esse sentimento, mais a pessoa faz o contrário. Exatamente para mostrar-se grande, importante. A ironia em tudo isso é que hoje você tem pessoas fisicamente grandes, aparentemente bem-sucedidas, ocupando altos cargos nas empresas, sendo seguidas por inúmeros fãs nas redes sociais, mas interiormente essas mesmas pessoas, além de serem fúteis e vazias, não têm estrutura emocional. Tombam diante de qualquer vento contrário, se desequilibram diante de qualquer frustração, caem em depressão diante de qualquer queda de popularidade. Enquanto a sociedade da aparência cultua a copa da árvore, Deus nos convida a olhar e também a valorizar e a cuidar da raiz da árvore. A raiz não é vista exatamente porque está escondida debaixo da terra. Por isso ela simboliza a virtude da humildade. Pois humildade vem de humus, ou seja, de terra. Uma pessoa humilde não é uma pessoa enterrada, rebaixada, mas é uma pessoa que se assenta sobre suas raízes. Ela está em contato com a sua verdade interior. Ela tem consciência do seu real tamanho e do seu real valor.
Ela não se alimenta dos olhares alheios para saber que tem importância. A consciência do seu valor, da sua importância, não está no fato de ela ocupar o centro, o lugar mais importante ou de destaque, mas de ocupar o lugar que foi chamada a ocupar, a enraizar-se ali e ali produzir os frutos de que é capaz. Enquanto o ser humano foge do sentimento de inferioridade, inchando-se de soberba, de orgulho, de arrogância e de empáfia, Deus escolheu fazer-se humilde em Jesus Cristo. Ele nasceu de maneira humilde, em uma estrebaria. Cresceu de maneira humilde, na insignificância de Nazaré. Viveu de maneira humilde, na região da Galileia, longe da capital Jerusalém. E escolheu estar com os humildes, exatamente com aqueles que eram ignorados e desprezados pela política e pela religião do seu tempo, para tornar então a realidade palpável, estava esta palavra do Senhor que diz: eu habito em lugar alto e santo, mas estou junto com o humilhado e desamparado, a fim de animar os espíritos desamparados, a fim de animar os corações humilhados. Isso nos diz o profeta Isaías. Deus só pode ser encontrado na humildade. O coração orgulhoso, o olhar arrogante, nos afasta de Deus. Quem busca ser grande segundo os contravalores do mundo, torna-se um copo cheio. Nele não cabe mais nada. Não cabe Deus. Seria de se esperar que a religião nos tornasse pessoas humildes, mas às vezes acontece o contrário. Estar na igreja serve de status, de projeção, da própria imagem, de colocar-se ou de sentir-se acima dos outros. Quando fazemos isso, traímos a Eucaristia, pois ela é o pão sem fermento. Exatamente porque Cristo foi um homem sem fermento, foi um homem não fermentado, não inchado de orgulho nem de soberba. O que se espera de uma pessoa que consagra e ou mesmo que comunga o corpo de Cristo é que ela seja uma pessoa não fermentada pela arrogância, mas reconhecida por sua humildade. Enfim, é preciso muita coragem e muita liberdade interior para se cultivar a humildade, para suportar, sentir-se insignificante perante o mundo fútil e vazio em que vivemos, cujos olhos só enxergam e valorizam a superficialidade e são incapazes de enxergar em profundidade aquilo que somos. É preciso nos lembrar de que, por mais alto que esteja, o Senhor vê os humildes e conhece os soberbos de longe. Só à luz dos olhos de Deus é que podemos nos dar, então, conta do nosso verdadeiro tamanho e tomar consciência do valor real, do nosso real valor, da importância e do significado da nossa existência neste mundo. Além da virtude da humildade, Jesus nos convida a desenvolver a atitude da gratuidade. Quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então você será feliz, porque eles não lhe podem retribuir. Você receberá a recompensa na ressurreição dos justos. Para a mentalidade moderna, tudo tem que ter retorno. Todo investimento tem que gerar algum tipo de lucro, de ganho. Jesus
e nos desafia a experimentar a alegria de dar sem receber nada em troca. Aliás, ele mesmo afirma que há mais alegria em dar do que em receber. Quando ajudamos quem não pode nos retribuir, e sobretudo quando ajudamos quem não merece a nossa ajuda, experimentamos Deus, pois Ele mesmo é gratuidade. Faz nascer o sol sobre bons e maus e cair a chuva sobre justos e injustos. Só a gratuidade pode curar as feridas abertas na humanidade ferida, na humanidade, então feridas causadas pela competitividade selvagem, desumana, da lei que afirma quem pode mais chora menos. Rezemos hoje também pelos nossos catequistas, pelas nossas catequistas. Eles têm o grande desafio de ajudar a encontrar-se com Jesus, a encantar-se com Jesus, o Deus sem fermento, nenhuma geração fermentada pela mania de grandeza que se alimenta do que é fútil e vazio, que é altamente influenciada pelas redes sociais. Se preocupa com a copa da árvore e despreza o cuidado com as suas raízes. Uma geração para a qual fazer a primeira Eucaristia é meramente um ato de projeção social e não uma configuração àquele que tem um coração manso e humilde. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando a sala de jantar do fariseu, onde todos procuram o melhor lugar. E peço aquilo que quero. Compreender que o Senhor, ou seja, o primeiro, Ele está em último lugar na humildade. E é o mistério deste Deus amor que aí está. Medito sobre a parábola de Jesus e vejo como e por que Ele a viveu com intensidade. Um santo e abençoado domingo a todos e a todas.